Bom dia, meus amados, meus queridos. Mais uma vez vamos continuar o nosso sexto vídeo, se não me engano, dessa série que estamos decorrido sobre a identificação, né, e a integridade da palavra, né, de Deus, a seriedade, né. A gente estava falando sobre o aspecto, né, da vitalidade, o aspecto vital. A gente falou sobre o aspecto da redenção, né? Então, o aspecto vital, nós vamos estudar sobre isso, né? O que nós temos em Cristo, o que nós temos em Cristo. O aspecto vital, nós já entendemos o que Cristo fez por nós na redenção, nós já entendemos a vida que Ele nos deu de volta, Ele tornou para nós tudo aquilo que foi roubado, Ele nos deu de volta tudo aquilo que nos foi roubado, Ele nos deu acesso a Deus. Hoje estamos assentados com Ele, e o que isso me garante como aspecto vital, né? O que nós temos em Cristo, o que somos nele, agora nós podemos ver o que nós temos nele, né? 2 Coríntios 5,17, vamos primeiro começar lendo, né? 2 Coríntios 5,17, exatamente essa condição. 2 Coríntios 5,17 é um versículo conhecido, né? Se alguém está em Cristo, 5,17. Diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é um aspecto vital. Eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, quem está sentado com Ele, quem já foi ressuscitado com Ele, né? Morreu, que foi crucificado com Ele, mas também ressuscitado, e que está sentado hoje com Ele nos céus. A Bíblia diz que, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, foram passadas, né? Tudo que foram velho, eis que tudo se fez novo. Hoje eu posso ver como a realidade da nova criação, tudo se fez novo. Essa é a realidade, esse é um aspecto vital, necessário para entendermos a nova criação, a nova redenção, não a nova redenção, a nova condição que temos hoje em Cristo Jesus, né? Que as coisas velhas já passaram e que somos nova criatura, somos feitos de novo. Ser nova criatura, no original quer dizer que somos refeitos, feitos de novo, né? Colossenses 1, vamos ver Colossenses, capítulo 1, versículo 14, está falando sobre a redenção, né? Já lemos, eu creio, esse versículo, mas a gente vai estar sempre voltando a alguns versículos para contextualizar, né? 1,14, que diz? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, né? Fomos nova criatura, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e nele, né? Está falando dele, né? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Por quê? Porque fomos tornados nova criatura, a remissão dos nossos pecados, né, nos fez de novo, um ser novo, e as coisas velhas todas ficaram para trás. Agora eu ajo com tudo que, se eu pensava, né, do mal, se eu pensava na derrota, se eu pensava em destruição, hoje eu penso em diferente. Eu penso naquilo que é do céu, aquilo que traz louvor, aquilo que traz edificação, aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é amável, aquilo que agrada a Deus, né? Que traga louvor a Deus, que traga condição de vida e não de morte, né? E isso é questão da redenção. Romanos 8:1, que já vimos também que, portanto, que está em Cristo é nova, né? O que diz Romanos, vamos ver. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação, porque somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, as condenações foram passadas, né? O medo foram passados, a mentira, né?
o roubo, a idolatria, a feitiçaria, né? A inveja, tudo foi passado, que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, por isso hoje não temos mais com que vivermos sobre ou debaixo de condenação. Estamos, né, livres, não há mais condenação, então estamos livres da condenação. Colossenses, de novo, vamos para Colossenses, de novo, capítulo 2 agora, versículo 13, o que que diz? 2:13, diz assim: e quando vós estavais mortos nos pecados e nas incircuncisões da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas. Veja o que a Bíblia está falando. Veja o que Paulo está falando para os colossenses, né? O povo de Colosso está dizendo assim: e quando vós estavais mortos, quando nós vivíamos na prática do pecado, quando nós vivíamos debaixo de condenação, nós estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas incircuncisão da vossa carne, ou seja, nós temos impureza, vos vivificou. O que é vivificar? Tornar vivo, juntamente com ele, assim, da mesma forma que ele ressuscitou, da mesma forma que ele trouxe vida para ele trouxe vida para nós, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, ou seja, ele nos perdoou todas as ofensas, todo aquele pecado que foi lançado sobre ele, todo o peso da condenação humana que foi lançado sobre ele, ele nos perdoou. Glória a Deus por isso. Esse é um dos aspectos vitais, né, da nossa vida com Cristo, da nossa identidade com Cristo, do que temos nele, do que podemos ser nele, né, o que temos em Cristo Jesus. E 2 Timóteo 3,15, vamos ver o que 2 Timóteo está dizendo, capítulo 3, versículo 15. 3,15 diz: e que desde a tua meninice sabeis as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Veja só, Paulo estava falando de Timóteo, que esse era um jovem que desde pequeno, desde criança, desde a tua meninice, desde a tua criancice, sabeis as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Isso é um aspecto vital, necessário, que entenda que essas letras aqui, né, me pode trazer salvação, me deixar sábio pela fé que há hoje em Cristo Jesus, aquele que me redimiu, aquele que pagou o preço por mim, aquele que fez com que eu assentasse à direita de Deus nos céus com ele. Então, esses são os aspectos vitais, necessários dessa palavra, da redenção, da nova vida que tem hoje em Cristo Jesus, né? E isso me leva a ter uma lei da identificação. Quando eu entendo essas coisas, eu me identifico com Cristo porque eu estou com Ele, fui morto com Ele, mas vivo com Ele, vivificado pela fé em Cristo Jesus. Ele me perdoou os pecados, Ele me purificou, e hoje existe a lei da identificação. Hoje eu me identifico, né? Porque hoje eu tenho uma união completa com Cristo. Eu me uni a Ele, estou juntamente com Ele, eu faço parte do corpo dEle, como diz a própria palavra. Eu sou membro do seu corpo. Então não tem como não identificar-se, não tem como não separar. Porque hoje nós estamos juntos, hoje fazemos parte do mesmo corpo. Eu não posso dizer esse pelo pé direito que não é meu pé. Como? Se faz parte do meu corpo, né? Então, 1 João 4,17. Vamos ler o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 17. Nisto é perfeita a caridade, o amor, né, para conosco, para que o dia do juízo, né, o dia do juízo, temos confiança, porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. Veja que qual Ele é, veja a profundidade da palavra, veja a sinceridade, a profundidade dessa palavra, quando ele diz como Ele é. Somos também nesse mundo. Nós somos nesse mundo, não é no outro mundo, é nesse mundo. Veja como Ele é forte, quando Ele é rei, como Ele reina, é poderoso. Ele está dizendo aqui, ó, nisto é perfeito o amor. Deus é amor. Ele diz que nós também, para conosco, o amor de Deus para conosco,
para que no dia do juízo, o dia em que todas as pessoas serão julgadas, diz, temos confiança. Ou seja, você não vai ficar preocupado porque você sabe quem pagou o preço por você. Você sabe a condição do seu coração, da sua ação durante. E aqui o que diz? Dessa forma, aqui conosco, para que o dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, ele, está falando de qual ele é, não é como ele é, qual, da forma que ele é, da maneira que é, quer dizer que nós somos também nesse mundo, isso aqui já fazemos parte do corpo dele, somos membros. Eu não posso dizer, abraço, você não é igual a esse. Você não é igual a esse, que pertence ao mesmo corpo. Somos nós também neste mundo. Como ele é, qual ele é, somos nós também nesse mundo. Então essa é a identificação que temos. Como ele é, somos como ele é, porque ele nos tornou parte. Não somos apenas, Cristo é Deus, olha, porque Cristo é maior. Somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Herdamos da mesma forma. Co-herdeiro, herdeiro participantes. Participamos da mesma mesa. Devemos desfrutar do melhor dessa terra por causa do que Cristo fez por nós. A honra, a glória, o louvor é a Ele. Mas Ele nos habilitou para reinar em vida, para vivermos vida vitoriosa. Ele mesmo diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Por quê? Porque ele tinha esse acesso a Deus, e esse acesso ele deixou livre para nós. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele nos conduziu ao Pai, ele nos deu o direito de gozarmos, de desfrutarmos, de nos identificarmos com ele por meio dessa palavra. Ele é a palavra, ele é o Logos vivo. Compreende a integridade dessa palavra, e quando você entende que você está morto por seu pecado, agora vive para Cristo, você está com Ele, você faz parte do corpo dele, você é membro do seu corpo, e nenhum membro está no seu corpo inativo. Se estiver inativo porque está deficiência, mas o seu corpo, cada célula, ele tem movimento, ele tem uma função. Ou seja, você tem uma função no corpo, você não entrou para Cristo para ser inútil, tem a utilidade, existe um porquê, tem disso essa identificação em Cristo. Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. Vamos ver o que diz. Filipenses, capítulo 1. Versículo 21 diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo entendeu tão profundo isso, que não importava se estava vivo ou morto para ele. O viver era Cristo e o morrer era lucro, era ganho para ele. Porque ele entendeu, ele se identificou com Cristo, ele entendeu a razão pela qual Cristo o chamou. Porque para mim o viver é Cristo. Irmão, quando a gente entender isso, que a nossa vida aqui na terra é somente por Ele e para Ele. É nos identificarmos, é entendermos que somos parte do seu corpo e como parte devemos agir para que os nossos membros sirvam para Ele. Sirva a Ele, o corpo vivo, o cabeça que é Ele. Ele é o cabeça. E o corpo reage àquilo que a cabeça manda. Glória a Deus. Essa é a nossa identificação. As palavras-chave e pontos vitais, queridos. Existe palavra-chave. Que palavras são essas? Nele, em quem? Em Cristo, com Cristo. É o que nós nos identificamos. Nele, por Ele, para Ele, estamos nele, vivemos nele, somos dele. Em quem estamos inseridos? Em Cristo, ressurreto, justificado por Ele. Com Cristo estamos assentados à destra do Pai. Com Cristo fomos mortos
na cruz, com Cristo também ressuscitamos com Ele. Isso mostra a nossa identificação com Cristo. Quando eu entendo nele, em quem, em Cristo, com Ele, para Ele, nele, né? Em Romanos fala muito sobre isso, Paulo falava muito nele, porque Paulo entendeu, sabe, quem era Jesus para ele, que foi Jesus para ele, o que Jesus se mostrou para ele. Então Paulo se aprofundou muito em Cristo, né? Romanos 6 diz, a gente já leu isso aqui, sabendo isso, que nosso velho homem foi com ele crucificado, com ele, né? Ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, com ele, então crucificado com Cristo, Romanos 6:8 diz assim, ó, ora, se já morremos com ele, cremos que também com ele viveremos, cremos também que com ele viveremos, né? Morremos com ele e com ele viveremos. O Colossenses 2, não vou dar para Colossenses de novo, né? Capítulo 2, versículo 12, diz assim, sepultados com ele no batismo nele, também ressuscitaste pela fé. Com ele e nele ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, da mesma forma que ele ressuscitou, da mesma forma que com ele fomos sepultados, mas também com ele e por meio dele fomos ressuscitados dentre os mortos pelo poder de Deus. Amados, é muito profundo isso, é muito gratificante de entendermos isso, porque isso não é coisa mental. Se você for entender esses versículos, essa Bíblia com a sua mente, você vai ser apenas um leitor que leu a Bíblia, mas não viveu como um ator. E o bom é que o autor começa a morar dentro de você, o Espírito Santo que te ensina todas as coisas, o Espírito da graça, o Espírito do amor, o Espírito da virtude, o Espírito que te unge, que dá a capacidade de entender e raciocinar de forma celestial cada frase, cada palavra, cada vírgula escrita nesse livro. O livro fechado não é nada, mas ele aberto é a boca de Deus falando conosco, dizendo aquilo que somos, trazendo os aspectos vitais para a nossa vida, mostrando como eu sou nele, como eu tenho nele, como eu posso viver nele e gozar do que ele conquistou por nós na cruz. Morremos com Cristo. Fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados com Cristo, mas também ressuscitados com isso pelo poder de Deus. Efésios 2, versículo 6, Efésios 2, 6 diz assim, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou juntamente, e nos fez assentar também juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi essa a condição desse poder de Deus, né? Nós estamos assentados com Cristo. Então, queridos, resumindo isso aqui, somos completos em Cristo. Não há falta em nós. Quando entendemos isso, como Ele é, somos nós também nesse mundo. Como Ele é, qual Ele é, somos também nesse mundo. Você entende a profundidade disso? Quem entende vive vida plena. Quem começa a entender isso aqui, começa a inclinar o coração para essas verdades, começa a viver e desfrutar de uma vida abundante, porque disse, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Essa é a diferença, querido. Por isso que nós não podemos mais viver uma vida religiosa baseada em ideologia humana, em aspecto lógica humana, mas desfrutar e viver. Tem muitas igrejas, muitas pessoas que dizem, eu creio nisso, eu creio naquilo. Tem muitas teologias dizendo, eu creio dessa forma, eu creio daquilo. Estão enganados e menosprezando o poder de Deus.
Porque se ele disse que você está sentado com ele, você está sentado. Se ele disse que você pode reinar, independentemente das circunstâncias, independentemente do vento que sopre, você tem o poder de ordenar para que esse vento se acalme. Para que haja bonança. Para que as coisas venham e aconteçam, porque a fé traz isso. O que é a fé? Segundo lá o livro de Hebreus. A fé é um firme fundamento. A fé é uma certeza, é a convicção, é um fato. Quando eu creio nisso que a Bíblia está dizendo, já é fato, é certeza, é algo concreto, é algo que vai mudar. Não pode dizer, eu não posso. Não posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Jesus que nos fortalece. Que coisa maravilhosa, amado. Que coisa tremenda é podermos identificarmos, é podermos viver a integridade dessa palavra. Né? Então nós vamos aprender, né, o que significa justiça, o que significa justiça, o fruto da redenção. A justiça, justificados quer dizer que tem um fruto da redenção. Fomos redimidos e a redenção nos traz esse fruto chamado justiça. Justiça é o direito de termos comunhão com Deus, sem condenação. Justificado quer dizer que eu fui, né, levado a ter direito, sem mais olhar para a condenação que me estava proposta. Sem medo, sem inferioridade, sem me sentir menos. É de igual ele é, o qual ele é, também estamos aqui nessa terra. Querido, bota isso na tua cabeça, você é importante. Deus não te fez menos do que o outro. A diferença de você para alguns que estão vivendo em níveis maiores é somente a condição de ação correspondente àquilo que você é e daquilo que você tem em Cristo Jesus. Quando você entender isso, a sua vida vai começar a dar saltos maiores. É isso que eu entendi, querido. Eu vivi uma vida até um dia desse, tentando agradar as pessoas, tentando ser bonzinho para as pessoas. E isso me trouxe muito dano. Porque Jesus, ele não estava nem aí se ia agradar ou não. Ele era o que ele era e acabou. Por isso que muitas pessoas não aceitavam e não queriam. Os religiosos não aceitavam aquela condição de uma posição firme e inabalável. De alguém que tinha uma voz de autoridade. Todas as pessoas que têm voz de autoridade, ela é vista como grosseira, como alguém que não... além do que as pessoas esperam. Por isso você vai ver um Pablo Marçal, você vai ver alguém com voz de autoridade e muitas das vezes é menosprezado. Você vai ver um Silas Malafaia que está lá lutando pela igreja no Brasil, para as verdades. Porque são vozes que Deus levanta de poder, que conhece os seus direitos. E Deus usa de várias formas, de várias maneiras, pessoas assim com atitudes relevantes. Porque muitos de nós, como cristãos, baixamos nossas cabeças e não entendemos nossos direitos. Estamos à mercê daqueles que praticam a maldade, daqueles que vivem na prática do pecado. Esquecemos que nós estamos acima, porque estamos reinando com Cristo. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque fomos justificados, a nossa comunhão foi restaurada, já não há mais condenação, não temos mais que viver sobre medo, sobre inferioridade. Não, 2 Timóteo, vamos ver. Segunda carta de Paulo aos Timóteos. Timóteo 2,4. Timóteo foi um dos jovens que Paulo, né, trabalhou, que Paulo... 2 Timóteo 2,4. Diz o quê?
Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Veja só, ninguém que milita, ninguém que está da milícia celestial, se embaraça com o negócio dessa vida. O que é o negócio dessa vida, irmãos? Às vezes as pessoas pensam que é de conquistar, de ganhar, de... Não, a Bíblia não está falando sobre isso. O negócio dessa vida aqui está falando de pessoas que vivem na mentira. O negócio dessa vida é de esnobar, é de passar por cima dos direitos alheios, é de querer tirar, é de viver a vida, uma prática do pecado. O embaraçar o negócio dessa vida não é você prosperar financeiramente, não é você de abrir uma empresa e beneficiar muita gente. Não está falando sobre esse tipo de negócio. Está falando do negócio dessa vida, de questão de pecado. De você viver a prática do pecado, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Porque o objetivo maior é você agradar, não a homens, não a pessoas, mas agradar aquele que te alistou para a guerra. Eu gosto muito de Paulo, que Paulo disse, o pessoal vive procurando paz, eu gosto de guerra. Porque a guerra que faz você agir, ativar, sabe, os teus neurônios para a conquista. Sabe, irmãos? Não ficar na mesmice, procrastinando, esperando cair do céu. Não, a guerra te faz tu vencer e querer sair vivo. É isso aí. Olha que a Bíblia fala no 5, diz, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Há uma legitimidade, porque você faz parte da milícia celestial, porque agora você é justificado, porque agora você tem comunhão com Deus, os generais dos generais. O general de guerra, ele te aliciou para você militar uma causa nobre, a causa do reino dos céus aqui na terra. O reino dos céus aqui na terra. Foi isso que Jesus orou. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O teu reino venha. Né? Essa deve ser a vontade da nossa militância, trazer o reino de Deus à existência aqui, militar. E não ficarmos embaraçados com o negócio dessa vida, com a tristeza, que achar derrotista, né? De mimimi, de inferioridade, de achar que não posso, que não devo, que não tenho. Sai dessa, queridos. Vamos para cima dessa palavra que é viva, que é eficaz. Vamos vencer. Eu sei quem eu era e eu sei onde eu quero chegar. Ainda não estou nem um milésimo daquilo que eu quero. Estou muito aquém. Mas vou chegar, porque eu creio nessa palavra, eu creio nas promessas de Deus para a minha vida, eu creio onde o lugar que eu estou com Ele hoje, assentados à direita de Deus, reinando com Ele em vida, não é em morte, é em vida, em vida. Glória a Deus. Então, a justiça de Deus, irmãos, a justiça de Deus. Justiça, como eu já disse, é a qualidade de estarmos reto ou certo diante de Deus. Justiça é a posição certa diante de Deus. Quando eu digo que sou justificado, justiça é porque quando a justiça está no comando, isso quer dizer que ela vai fazer o que é reto, que é perfeito, que é verdadeiro. Qual o direito que isso me dá? Né? A justiça é o direito de ser, de colocar-se na presença de Deus sem culpa e sem medo. Foi isso que Jesus fez quando Ele nos resgatou, quando Ele nos ressuscitou e Ele nos justificou diante do Pai. Culpa faz com que você tenha certeza da comunhão com Deus. Né? A culpa que você tinha no passado. Né? A culpa faz que você não tenha essa certeza de comunhão com Deus. Mas a justificativa leva você a ter a certeza do fato de que você está reinando com Ele, que você tem uma cadeira ao lado desse rei. A vontade de Deus é que vivamos sem culpa. Isso é verdadeiramente a vida de Deus. Temos a vida que Cristo veio dizer. Eu vim para que tenha vida e vida abundante. Essa é a vida que Jesus veio nos dar. Uma vida plena com Deus, sem estarmos culpados, sem nos sentirmos culpados. Sabe? A nossa comunhão é baseada no sangue de Jesus.
A aceitação de Deus é baseada no sangue de Jesus. Em Hebreus 10, vamos ver o que diz Hebreus, capítulo 10, a esse respeito. Versículo 1 a 4, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Veja, antigamente a lei existia, os sacerdotes levavam sangue e faziam um sacrifício, continuamente se oferecia cada ano para perdoar os pecados, para justificar-se. Mas mesmo assim, eles não eram nem a sombra daquilo que Jesus fez. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Desses sacrifícios, porém, cada ano se fazia comemoração dos pecados. Cada ano. Vocês tinham uma data. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Era impossível que o sangue de touros e bodes tirasse pecado. O 4, né? Porque o sangue, o único que pôde tirar o pecado é o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Justiça é um estado de ser, né? A justiça é um estado de ser. 1 Coríntios 1,30, né? 1 Coríntios 1,30, porque quando eu digo que sou justiça de Deus, é o estado de ser. Não serei, não terei, mas sou. 1 Coríntios 1, versículo 30, que diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Então, a santificação, a redenção, a justiça é o que nós somos hoje. Justificado, santificado e redimido. Amém? É isso aqui que a Bíblia está falando, Romanos 3. Agora vamos para Romanos, capítulo 3 de Romanos, versículo 21 ao 24, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Já lemos isso. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mais uma vez a confirmação da justiça, da redenção, né? Justificado e redimido, porque Jesus é o que nós somos. É um ser, não seremos, mas somos. Não teremos, mas temos. É isso aí, queridos. Justificados pela fé. Justo, fruto da redenção. A justiça é esse fruto. Jesus, como árvore da vida, plantou e nós somos o fruto dessa plantação chamada justiça. O fruto da redenção chama-se justiça. Ele nos redimiu, o Redentor nos redimiu, nos garantiu, o justificador. Glória a Deus. E isso aí vem por onde? Pela fé. Romanos 5 diz assim: sendo, pois, justificado pela fé. Só há esse fruto, só gozam desse fruto, só tem essa redenção, só tem essa justiça quando eu ajo em fé nessa palavra. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então a justiça nos garante paz. A justiça nos garante entender que temos a paz, não somente a paz, mas a paz com Deus. Pela redenção. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem pela fé, vem, né? Essa justificativa também vem na salvação, dando como um dom. Romanos 5, versículo 15 diz o quê? Vou continuar aqui, 15 ao 21. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa,
Porque se pela ofensa de um morreram muitos, mas muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A abundância desse dom, dessa graça, né? Da salvação, da vida eterna, da justificação. E não foi assim o dom como a ofensa. Presta atenção. Adão trouxe muitas ofensas e Jesus trouxe muitas e abundância de justiça, de redenção e salvação. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas pela justificação. O dom gratuito é muito maior. O dom gratuito, a salvação é muito maior, o sozo de Deus é muito maior. Por quê? Porque se pela ofensa de um só, né, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o fruto, o dom da justiça, reinarão em vida. Reinarão em vida, não reinarão na morte, reinarão em vida, um só, por um só. Por quem? Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo eu reino em vida. Por meio de Jesus Cristo eu sou salvo, eu tenho uma abundância de graça. A graça é o dom de Deus. Eita, como eu me alegro com isso, como o meu coração está jubilante, né? Entender que eu sou justificado, eu fui agraciado pelo dom, pela abundância da graça. E me deu o direito de reinar em vida por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Que maravilha, meu Deus, como é lindo isso. Como é maravilhoso isso, queridos. Como é maravilhoso. Enchi meus olhos de lágrimas porque é muito gostoso. Gente, é muito bom entender isso, é muito bom. A nossa mente, ela não consegue, a mente humana não consegue entender aquilo que só o espírito do homem consegue. O coração do homem que está inclinado para Deus consegue. Temos que estar com o coração puro, sincero diante de Deus, para entendermos como é tão profundo isso, querido. A abundância da graça. Por causa de um homem pecaram, todos vieram à morte, mas por causa dessas ofensas também veio a abundância da graça, o dom gratuito que veio por muitas ofensas, mas para a justificação, para mostrar que quão bom Deus é, quão amoroso Ele é. É isso, amado. É isso, queridos. Que coisa maravilhosa. Em Romanos 3, 21 e 22 nós já lemos, mas vamos ler de novo, que é para fechar, né? 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e do profeta. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Para todos e sobre todos, esse dom, essa graça, a justiça, essa salvação, ela está sobre todos os que creem, né? Para todos e sobre todos. Não existe nenhuma pessoa na terra que queira, pela fé, que crê nessa palavra, que não possa gozar disso. Só se não crê. Se você não crê, com certeza não vai gozar mesmo. Mas se teu coração inclinar para essa palavra, se teu coração entender a integridade dessa palavra, meu Deus, é difícil você não gozar, não desfrutar, não provar do fruto dessa palavra. O dom gratuito de Deus, a redenção, a justificação, a salvação, o sozo de Deus. Que maravilha. Não é merecida, é recebida como salário. Isso aqui, querido, foi um alto preço, né? A graça, o dom, a justificativa, ela não foi algo merecido, ela foi algo dado como salário, foi um preço pago. Jesus pagou o nosso preço. Hoje somos justificados porque não foi assim, toma, não precisa fazer isso. Não, ele pagou. Não foi alguém que anulou, ele anulou nele, ele pagou o preço. Jesus pagou o preço que eu e você deveríamos pagar. Essa é a questão da justiça. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. A justiça de Deus é um dom.
E nós temos acesso, como já disse em Romanos 5, de 15 a 21, se você quiser ler, lê de novo, detalhadamente, para você entender essa justiça. A justiça é confessar e declarar uma coisa que é verdade. A justiça é você confessar e declarar uma coisa que é verdade. Quando você entende essa verdade, quando você entende e você declara, Jesus declarou que é verdade. Jesus na cruz morreu por nós porque disse, olha, eles foram levados a cativos pelo inimigo, mas a verdade é que a terra é deles. A verdade é que as trevas veio, mas a luz é que pertence. Eles estão em trevas, mas o reino que eles pertencem é o reino de luz. Então, essa é uma verdade. A justiça foi convencida a dar aquilo que é dele, de direito. Justiça é confessar e dizer a mesma coisa. Ou seja, o fato de Deus, os meus filhos, eu dei o reino para eles. Eles foram enganados. Mas Jesus não foi enganado. O segundo Adão não foi enganado. Ele foi, eu dei minha vida a favor deles. Eles são justificados. Hoje o que é deles pertence a eles de volta. Justificados. Justiça é falando uma verdade que você o abraçou. Quando eu entendo essa justiça, eu começo a falar a verdade. Eu abracei a verdade dos céus. Eu abracei a verdade de Deus. Então não tem como você roubar de mim. Não tem como eu não falar essa verdade que eu abracei. A condição do coração do homem está abraçado com isso. Amém, querido? A justiça. A nossa vida foi restaurada por essa justiça. A redenção nos deu condição de sermos restaurados por essa justiça. Em Hebreus, vamos adiantar um pouquinho, só para terminar essa parte. Hebreus, capítulo 4:14 diz assim, 13, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Veja só, visto que temos um grande sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote, aquele que entrou uma vez só, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Que confissão foi essa? De que Ele é nosso Salvador, de que Ele é nosso Senhor, que Ele é nosso justificador, que Ele é nosso Redentor, que Ele é aquele que nos salvou, que nos deu o dom da justiça. E desfrutamos, e nos deu o direito de reinarmos com Ele e para Ele. Efésios 2:11. Efésios 2, versículo 11 diz o quê? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados em circuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Na carne. Mas agora é o quê? Nossa comunhão. O versículo 16 ao 19 diz assim, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Existia uma inimizade entre eu e Deus, entre você e Deus, entre nós e Deus, mas Jesus matou, Jesus quebrou em um corpo. Ele quebrou no corpo dele, no corpo de Jesus, na obra redentora da cruz. Ele quebrou essa maldição, esse afastamento, essa inimizade que havia. Versículo 19, assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas co-cidadão dos santos e da família de Deus. Então não somos mais. O que Ele fez foi exatamente isso, nos levou a fazermos parte, nos santificou e nos fez estar dentro, inseridos na família de Deus. Que amor tremendo, que comunhão tremenda. Nossa comunhão foi restaurada por causa desse amor, por causa dessa justiça, né? Por causa dessa redenção, por causa do seu fruto. Né? Em Romanos 5 diz, justificado, pois, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então fomos justificados, essa justificação nos seus pais. Romanos 6, 7 e 8, a gente já leu isso aqui, mas vamos ver de novo. Né? Sempre é bom lermos para entendermos o contexto daquilo que estamos falando. Versículo 6
capítulo 6, versículos 6 e 7, 7 e 8. Diz assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se eu morri com Cristo, também sou justificado do meu pecado. Se eu lancei meu pecado diante dele na cruz, se eu morri com ele na cruz, se eu ressuscitei com ele na cruz, a Bíblia diz o quê? Porque aquele que está morto para si está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, temos que também com ele viveremos. Se já morremos com ele, se declaramos, eu já morri com Cristo, eu não mais vivo nesse mundo, mas vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se eu já morri com ele, também vivo com ele. Se morremos para o pecado, também vivemos para a justiça em Cristo Jesus. É essa a condição. O versículo 18 diz o quê? Deixa eu ver o que o versículo 18 diz. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Servo da justiça, ou seja, frutificamos, gozamos dos frutos da redenção, da justificação, né? Servo da justiça, servo da verdade. É isso aí, amados, o que nós somos. Glória a Deus, temos a liberdade, somos livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Gálatas, vamos ver agora para encerrarmos aqui, Gálatas 4, 4 ao 7. Gálatas, Coríntios, Gálatas 4, versículo 7, de 4 ao 7. Vamos ver o que aqui diz aqui a palavra do Senhor. 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não estáis mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Oh, aleluia! Porque se sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, Paizinho, Pai querido, né? Intimidade. Assim que já não és mais servo, mas filho. Você não é mais escravo, mas é filho. Oh, glória a Deus. És também herdeiro de Deus por Cristo. Então isso também nos dá o direito a herdarmos o que é de direito, o que é nosso em Deus. Glória a Deus. Filiação, né? Essa é a filiação que temos. Somos afiliados, somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Em Gálatas 4, 1 ao 7, nós estamos assim, ó. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Sabe muitas das vezes que nós não gozamos porque ainda somos crianças, bebemos leite, somos meninos ainda e não desfrutamos muito do reino dos céus porque agimos como os tais. Ainda que seja Senhor de tudo. Mesmo que você não entenda, às vezes você não tem capacidade de entender o quão grande você é, o quão poderoso você é, o reino que está nas suas mãos. Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rendimentos do mundo. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Vindo a plenitude do tempo, o tempo chegou, o tempo já é, né? Onde Jesus nasceu, no tempo da lei, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Mas graças a Deus que nós não vivemos debaixo da lei. Ele nos resgatou da maldição da lei e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos garantiu essa vida plena. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Versículo 14. E não rejeitaste nem desprezaste isso que era uma tentação da minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Veja só. Aqui Paulo está dizendo que os Gálatas receberam ele, como se ele, e não rejeitaram ele, não desprezaram ele, e receberam Paulo como se fosse o anjo de Deus. Eles receberam ele como se o próprio Cristo. Que condição? Essa é a condição que devemos agir com nossos irmãos. Ter os nossos irmãos e agir e vivemos os nossos irmãos como o próprio Cristo. Assim como os Gálatas começaram a receber Paulo.
como um anjo de Deus, como alguém que está ali, representante legal de Deus, como herdeiro e co-herdeiro. Então, amados, só para terminarmos e finalizarmos aqui esse resumo, né? Somos a justiça pela fé em Jesus, temos o direito de entrar na presença de Deus com intrepidez, sem medo, sem intimidade, sem sermos tímidos, né? E estarmos restaurados na posição certa com Deus. A justificação nos dá o direito de estarmos restaurados na posição certa com Deus, na posição que Deus queríamos que vivêssemos, tá? Então, querido, continua nos seguindo, continua compartilhando esse vídeo com mais pessoas para que elas possam ouvir a palavra de Deus e crescer. Divulga, querido, seja parceiro, seja, sabe, uma pessoa que esteja, vamos dizer, sobejando, né? Compartilhando, é você, sabe, exponenciar tudo que você acha, tudo que você quer que os outros tenham o que você tem, que você está recebendo, que os outros recebam também. Amém? Que Deus te abençoe. E na próxima nós vamos falar sobre o frutos da justiça, né? Já que entendemos o que é justiça, nós vamos entender o que é o fruto da justiça. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.